Novo Mundo. Esse foi o título de um filme lançado no ano de 2005, que conta a história de uma expedição britânica que vai até a América do Norte com os planos de colonizar aquele novo continente. John Smith, que era o capitão, ficou responsável para liderar o grupo que ia explorar ali toda a região. Mas John Smith é preso, é pego pelos nativos e quase morreu. Só não morreu porque a filha do chefe da tribo interviu ali para que não matassem aquele homem. Ele continua preso, mas com o passar dos anos, ele conquista o respeito dos nativos e se apaixona pela filha do chefe da tribo. E deixa de lado a sua pátria, a vontade de conquistar, todo o plano de colonização é deixado para trás. Ele se apaixona pelo novo mundo, pelaquela terra e pelo interesse daqueles nativos. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos B. Este aqui é o meu canal. Fique à vontade para navegar nos nossos conteúdos, porque aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Essa história ilustra muito bem o que grande parte dos cristãos estão vivendo. Nós somos soldados de Deus e fomos enviados a essa terra para conquistar território, para avançar a luz e vencer as trevas. Mas no decorrer do caminho, muitos têm se apaixonado pelo lugar, muitos têm desejado a riqueza que esse lugar pode oferecer, virando então as costas para a sua verdadeira pátria, para o interesse da sua pátria, que é a pátria celestial. E tudo isso passa pela visão que temos sobre a eternidade. Se cremos realmente na eternidade ou se não cremos. Crer e não crer faz toda a diferença. Por isso eu pergunto a você, você tem medo de morrer? Sua resposta tem que ser bem clara sobre isso. Porque a morte, ela passa pela vida do cristão. O cristão que tem a certeza da salvação, o cristão que tem a certeza da eternidade, que reconhece que existe a vida após morte e que vai morar eternamente com Deus, ele não pode ter a sepultura como um obstáculo. Quando cremos em Jesus, a morte já não é mais uma porta que nos tira desse mundo, mas agora ela é uma porta que nos leva à eternidade. Ela é a porta que nos faz encontrar com Jesus para vivermos eternamente com Ele. Mas como é que a gente pode chegar, então, a essa compreensão? 99% das pessoas dizem ter medo da morte. Até os apóstolos não tiveram. Quando Jesus foi crucificado e morreu, os apóstolos estavam trancados. A perseguição era grande. Os romanos, a multidão que queria entregar aquele povo, as pessoas que acusavam os discípulos. Então, eles tinham sim medo de morrer. Mas foi no momento, enquanto eles estavam trancados numa casa, numa sala, e sem abrir as portas, sem abrir as janelas, o mestre chega, atravessa as paredes e diz: paz seja convosco. Ele vive. A eternidade é real. Ele venceu a morte. Há uma grande diferença do final dos evangelhos ao início de Atos dos Apóstolos. Uma hora, discípulos com medo de morrer, e em Atos, discípulos que estavam dando a sua vida por Cristo. Como é que aconteceu isso? O que mudou para que eles tivessem, então, essa consciência e perderam o medo de morrer? A eternidade invadiu a vida dos discípulos. Crer na eternidade, ser invadido pela consciência da eternidade, muda toda a nossa vida. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Ele vai dizer no livro de Filipenses que o morrer é lucro. Paulo, literalmente, não tinha medo da morte. Na verdade, ele queria até morrer, porque ele sabia que quando ele fechasse os olhos aqui, tudo que ele pregou e a realidade no qual ele acreditava estaria diante dos olhos dele. Então, Paulo, que sofreu naufrágios, Paulo, que sofreu aflições, ele tinha total certeza e convicção da eternidade. Por isso ele diz, olha, eu prefiro morrer. Morrer para mim vai ser lucro, eu verei a Cristo. Mas, para que eu dê fruto aqui, é melhor que eu permaneça. Mas Paulo tinha essa consciência. Exemplo de Paulo, quando temos um encontro com Jesus, tudo muda. Agora os nossos olhos estão fixos na eternidade. Então, se cremos na promessa da ressurreição, se realmente acreditamos que seremos transportados para o reino dos céus e viveremos uma eternidade, por que será que nós investimos tanto o nosso dinheiro, as nossas finanças, os nossos esforços nesse mundo que é passageiro? A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos, que somos forasteiros nessa terra. A exemplo de Noé.
Pense você, Noé vivia uma vida normal, uma vida de um homem comum. Plantava, casava, tinha filho. Noé viveu uma vida normal, até o ponto de ouvir a voz de Deus, aonde dizia que um grande dilúvio destruiria essa terra. Você acha que Noé continuou, então, as suas plantações, que Noé continuou investindo seus esforços, continuou investindo seu dinheiro nessa terra? É claro que não. Daí em diante, Noé só pensava em pregar a palavra, anunciar o arrependimento, anunciar que viria a destruição e construir a arca com a certeza que pelo menos a sua família estaria ali dentro. A visão da eternidade, ela muda todo o aspecto da nossa vida. É isso que a gente tem que ter em mente quando cremos numa ressurreição, quando cremos na eternidade. E a vida do cristão, ela é feita de tomar atitude, de tomar decisões. Quando tomamos ciência que a eternidade existe, nós precisamos mudar todo o aspecto da nossa vida. Toda a nossa realidade, ela tem que ser mudada e transformada a partir dessa nova visão, crendo que a eternidade é real. Então vamos ver alguns exemplos cotidianos, exemplos da nossa vida que mudam a partir da ciência da eternidade. Se não há eternidade, qual o real sentido do casamento? Se a vida só é isto aqui, se realmente só temos isto, logo temos que se unir a uma pessoa somente com o fim de obter prazer e usar essa pessoa para o nosso bem-estar. E se essa pessoa não corresponder às demandas, descartamos e arrumamos uma outra pessoa para novamente satisfazer os nossos desejos. Mas quando nós cremos na eternidade, o sentido do casamento muda literalmente. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que tem esposa, viva como se não tivesse. É claro que Paulo não estava dizendo para que homens casados vivessem uma vida de solteiro, vivessem uma vida de regalia, chegasse tarde em casa, traísse, bebesse, não tivesse que dar satisfação para suas esposas. Não é isso que Paulo está dizendo. Provavelmente, lá na Epístola dos Coríntios, existiam pessoas que estavam nessa situação, que davam desculpas para não fazer a obra de Deus, colocando a culpa na esposa, colocando a culpa no marido, colocando a culpa na necessidade dos filhos. Então Paulo vai dizer, olha, vivam como se não tivesse, não usem isso como empecilho. Provavelmente essa era a linha que Paulo estava tomando. Por que a gente acredita nisso? Porque Paulo vai dizer logo à frente que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Existem vários exemplos onde Cristo demonstrou o amor pela igreja. Porém, eu quero ficar, acho que no ápice aqui, no ponto principal, que foi a morte de Cristo. Ele deu a sua vida pela igreja. Esse foi a maior prova de amor que ele fez pelo seu povo. Como é que a gente pode, então, amar dessa forma? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Jesus ele fez todo o esforço, a ponto de morrer, para colocar a igreja dentro do céu. Eu acredito que esta seja a linha ao qual o apóstolo Paulo está nos ensinando a amar a nossa esposa. Viver essa vida terrena, colocando o nosso esforço e o nosso amor ao máximo para colocar a nossa esposa dentro do reino dos céus. Eu acredito que essa é a ideia de amar a igreja, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então a gente não pode mundanizar o casamento. Porque o casamento é um pacto de santidade. Foram duas pessoas que se uniram, se tornaram uma, para que uma a outra se ajudem para entrar no céu. E com a esposa não é muito diferente. Deus o colocou para que ela possa auxiliar o seu marido nos propósitos que o próprio Deus colocou no coração do homem. Então a mulher também tem sua função no casamento. Também existe uma função de apoio ao marido para concretizar os planos de Deus. Então você percebe que o sentido do casamento muda. Não é como dizem aí fora que é o casamento. Quando temos o olhar fixo na eternidade, o modo de ver o casamento é completamente diferente. Se não há eternidade, qual o sentido do sofrimento? Sofrimento e evangelho nos dias de hoje parecem coisas antagônicas, parecem coisas que não existem dentro do Evangelho. Mas o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. O salmista vai dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que é isso se não for sofrimento? Mas parece que excluíram essa parte.
Existe uma história bem antiga de um casal de missionário que por 50 anos foram prestar o seu serviço ao reino. E depois desses 50 anos, eles resolvem voltar então para sua terra natal, resolvem voltar para sua casa. Quando eles chegam lá para desembarcar no porto, eles esperavam uma grande festa. Eles esperavam os familiares, amigos, conhecidos que viram ele partindo para essa grande obra. Mas ao contrário disso, ninguém estava esperando eles. O homem, quando chegou em casa, ficou muito triste e disse para sua esposa: "É isso que Deus tem para nós? Cadê a recepção?" E ele, para não brigar mais, não ficar mais nervoso, resolve passear na praça para espairecer um pouco a mente e se tranquilizar. Quando ele volta em casa, a mulher dele está ali lavando as louças e ele pergunta: "E aí, perguntou para o seu Deus? Orou para ele? E ele te respondeu?" Ela: "Sim, ele me respondeu sim." E qual que foi a resposta dele para que a gente não recebesse, que as pessoas não recebessem a gente como deveriam? Simplesmente ela olhou para ele e disse: "Nós ainda não chegamos em casa." Sabe por que a gente sofre? Porque nós ainda não chegamos em casa. Quando sofremos nessa terra, é um bom sinal. É um bom sinal de que nós não estamos à vontade nesse local. Nós não fomos criados para viver nessa terra, nesse mundo hostil ao Evangelho. Nós não estamos aqui satisfeitos com tudo que está acontecendo. E por isso sofremos. E por isso logo queremos voltar para casa. O apóstolo Paulo vai falar que esse sofrimento, essa situação difícil que passamos, são leves e momentâneas. E olha quem está dizendo, é uma pessoa que teve experiência com dificuldades. Foi um homem que passou por naufrágio, açoites, fome, sede, mas com seus olhos fixos na eternidade, ele pode dizer: isso é leve e momentâneo, não se compara com o que receberemos lá na eternidade. Então você vê que manter o olhar fixo numa vida que será eterna com Cristo muda até a nossa percepção sobre o sofrimento. Então, quando a eternidade entra em uma pessoa, tudo muda, até o entendimento como ela vê a dor. Se não há eternidade, qual é o sentido da felicidade? Para quem não acredita na eternidade, todos os seus atos é visando a busca pela felicidade terrena. O maior problema do homem não é a busca pelo prazer, mas sim se contentar com pouco. Antes de conhecer a Cristo, nós tínhamos como foco a felicidade em nós mesmos. Tudo que nós fazíamos era para o nosso próprio interesse de termos então e de retermos essa felicidade. A partir do momento que temos os olhos fixos e reconhecemos a eternidade, tudo muda. Agora, a nossa felicidade não é mais o nosso centro, mas a nossa felicidade se encontra em Deus. Nós somos mais felizes e Deus é mais glorificado quando estamos satisfeitos em Deus. Agora, esse assunto ele é muito polêmico. Eu não quero aqui falar de dízimo, eu não quero aqui falar de ofertas, mas eu quero usar um exemplo aqui. Nós fomos chamados para uma guerra. Somos soldados de Cristo, como disse no início. E estamos aqui com uma missão. Usando agora literalmente um exemplo, quando uma nação está em guerra com outra nação, ela é financiada pelos seus patriotas. Então, as pessoas, o governo, financiam armas para que os combatentes possam vencer a batalha. Se nós, que estamos numa guerra, e precisamos, então, financiar essa batalha, nós temos que colocar a mão no bolso para enchermos de mantimentos, enchermos de armamento aqueles que estão na frente da batalha. Então a gente não precisa muito se aprofundar aqui em dízimo e oferta. Nós, que temos os olhos fixos na eternidade, sabemos muito bem que esta batalha precisa ser financiada. Então, se você que é um soldado de Cristo e quer ver o reino avançar, o reino vencer, é só você fazer uma análise. Se você acha que o seu dinheiro, acumulando as suas riquezas, você consegue financiar mais a obra, então trabalhe para isso. Trabalhe e se envolva em financiar a obra. Agora, se você acha que você vai ser mais usado numa linha de combate, indo ao campo, indo para a pregação, derramando realmente ali o seu suor, então faça isso. A questão não é só dinheiro. A questão é ter a sua mente
voltada para a eternidade. Então a gente não precisa entrar em polêmicas, a gente não precisa falar de dízimos, de oferta, de converter o bolso. É só ter em consciência que estamos numa batalha, que a guerra tem um custo e que esse custo é bancada pelos patriotas, pelos cidadãos do céu. Então, a visão que temos da eternidade muda a visão de como trabalhamos com o nosso dinheiro, como nós nos comprometemos em ajudar a obra de Deus e como nós nos comprometemos em bancar para que esse reino cresça e para que esse reino avance. Vamos manter então os nossos olhos fixos na eternidade e pedindo a Deus que nos ajude a cumprir essa missão. Deus abençoe a todos, até a próxima, tchau.